Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Por favor, se inscrevam para que possamos criar mais conteúdos como esse. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais grandiosas e inspiradoras de todos os tempos: a construção do primeiro templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Esta não é apenas uma história sobre arquitetura. É uma saga de fé, sabedoria, cooperação internacional e a realização de um sonho divino que atravessou gerações. Então, prepare-se, porque a história que vamos contar é monumental. Tudo começa com o rei Davi, o grande guerreiro e pai de Salomão. Davi tinha um desejo profundo em seu coração: construir uma casa permanente para a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Até então, a arca ficava numa tenda, o tabernáculo, que era uma estrutura móvel. Davi sentia que, enquanto ele vivia num palácio de cedro, a arca de Deus merecia um lugar muito mais glorioso. Ele reuniu materiais, ouro, prata, bronze e fez todos os preparativos. No entanto, Deus tinha outros planos. Através do profeta Natã, Deus disse a Davi que ele não seria o construtor do templo. Por quê? Porque Davi foi um homem de guerra, com muito sangue em suas mãos. A construção de uma casa de paz deveria ser feita por um homem de paz. E esse homem seria o seu filho, Salomão, cujo nome significa pacífico. Deus prometeu a Davi que Salomão herdaria o trono e teria um reinado de tranquilidade, o tempo perfeito para se dedicar a essa tarefa sagrada. Davi aceitou a vontade de Deus e passou a missão, junto com todos os planos e materiais que havia acumulado, para seu filho. Quando Salomão se tornou rei, ele herdou não só o reino, mas também essa responsabilidade sagrada. Uma de suas primeiras ações foi buscar a sabedoria de Deus, e Deus, satisfeito com o pedido de Salomão por um coração sábio, em vez de riquezas ou poder, concedeu-lhe uma sabedoria sem precedentes. Com essa sabedoria divina, Salomão estava pronto para começar a maior obra de sua vida. A construção do templo não foi um projeto isolado de Israel. Foi um empreendimento internacional, uma demonstração incrível de diplomacia e cooperação. Salomão fez uma aliança com Irão, o rei de Tiro, uma cidade fenícia famosa por seus artesãos e sua madeira de alta qualidade. Salomão pediu a Irão que fornecesse madeira de cedro e cipreste do Líbano, as melhores do mundo. Em troca, Salomão forneceria a Irão trigo e azeite, ano após ano. Essa parceria foi fundamental. Milhares de israelitas foram enviados ao Líbano para ajudar a cortar e transportar as toras de madeira. Irão também enviou um mestre artesão, chamado Irão Abi, um homem de talento extraordinário, filho de mãe israelita e pai fenício, que era especialista em trabalhar com metais, tecidos e pedras. Ele seria o responsável pelos detalhes mais finos e artísticos do templo. A construção começou no 4º ano do reinado de Salomão, cerca de 480 anos após a saída dos israelitas do Egito. O local escolhido foi o Monte Moriá, em Jerusalém, o mesmo lugar onde, séculos antes, Abraão havia demonstrado sua fé inabalável. O local já era sagrado, e agora se tornaria o centro da adoração para toda a nação. Uma das características mais fascinantes da construção foi o silêncio no local da obra. A Bíblia nos conta que as pedras usadas foram talhadas e preparadas na pedreira antes de serem levadas para o Monte Moriá. Isso significa que, no local sagrado do templo, não se ouvia o som de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta de ferro. A montagem era feita em silêncio e reverência, como se as peças de um quebra-cabeça divino estivessem se encaixando perfeitamente. Isso simbolizava a paz e a santidade do lugar que estava sendo erguido. Vamos falar sobre a grandiosidade desse edifício. O templo não era gigantesco em termos de tamanho, se comparado a catedrais modernas, mas sua opulência e o detalhamento eram de tirar o fôlego. As paredes internas eram totalmente revestidas com tábuas de cedro, entalhadas com figuras de querubins, palmeiras e flores,
E tudo, absolutamente tudo, era coberto de ouro puro. O chão, as paredes, o teto, as portas. Imagine entrar num lugar onde cada superfície brilha com o reflexo dourado. Era um espetáculo de luz e riqueza, projetado para refletir a glória do Deus a quem era dedicado. O templo era dividido em 3 partes principais. Primeiro, o pórtico ou a entrada, chamado de Ulam. Depois, o lugar principal, o santo lugar, ou Ecal, onde ficavam o candelabro de ouro, a menorá, a mesa para os pães da proposição e o altar de incenso. Apenas os sacerdotes podiam entrar aqui para realizar os rituais diários. E, finalmente, a parte mais sagrada de todas, o Santo dos Santos, ou Debir. Era um cômodo cúbico, perfeitamente simétrico, completamente escuro e revestido do mais puro ouro. Dentro dele ficava a Arca da Aliança. Ninguém podia entrar neste lugar, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para pedir perdão pelos pecados do povo. Para guardar a arca, Salomão mandou fazer 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Suas asas se estendiam de uma parede à outra, protegendo simbolicamente a arca e a presença de Deus. Do lado de fora, no pátio, ficavam 2 colunas de bronze maciço, chamadas Jaquim e Boaz. Elas não sustentavam nada, eram puramente simbólicas, representando a força e a estabilidade que Deus concedia ao reino. Havia também um enorme tanque de bronze, chamado de Mar de Bronze, que ficava sobre 12 touros de bronze e continha a água para a purificação dos sacerdotes, e o grande altar de bronze para os sacrifícios. Após 7 anos de trabalho intenso e meticuloso, a construção finalmente foi concluída. O momento da dedicação do templo foi um dos eventos mais espetaculares da história de Israel. Salomão reuniu todo o povo em Jerusalém. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança da cidade de Davi e a colocaram solenemente no Santo dos Santos. No momento em que a arca foi posta em seu lugar, uma nuvem densa encheu o templo, a mesma nuvem que guiou os israelitas no deserto. Era a glória de Deus, o Shequina, enchendo a casa de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar. Deus estava ali. Salomão, então, fez uma das orações mais belas e humildes da Bíblia. De pé, diante de todo o Israel, ele abençoou o povo e se ajoelhou, erguendo as mãos para o céu. Ele reconheceu que nenhum edifício, por mais magnífico que fosse, poderia conter Deus. Mas será que Deus pode realmente habitar na terra? Ele perguntou. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter. Muito menos este templo que construí. Ele pediu a Deus que ouvisse as orações que seriam feitas naquele lugar, não apenas pelos israelitas, mas por qualquer estrangeiro que viesse buscar a Deus ali. Ele orou por perdão, por justiça, por vitória e por provisão. Foi uma oração que abraçou toda a experiência humana, consagrando o templo como um ponto de encontro entre o céu e a terra, um farol de esperança para todas as nações. Ao final da oração de Salomão, fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício no altar, e a glória do Senhor encheu o templo mais uma vez. O povo, ao ver isso, prostrou-se com o rosto em terra e adorou a Deus. A celebração durou 14 dias, um tempo de imensa alegria e comunhão nacional. A história do Templo de Salomão é um lembrete poderoso de que quando um povo se une sob um propósito divino, coisas extraordinárias podem acontecer. É uma lição sobre a importância de colocar Deus no centro de nossas vidas e de nossos projetos, e sobre como a sabedoria e a paz são mais construtivas do que a guerra e o conflito. O Templo de Salomão ficou de pé por cerca de 400 anos, até ser destruído pelos babilônios. Mas seu legado nunca desapareceu. Ele permanece como um símbolo eterno da busca humana por conexão com o divino e da promessa de que onde quer que estejamos, podemos construir um templo em nossos corações para a presença de Deus. E aí,
O que você achou dessa jornada incrível pela construção do templo? Deixe seu comentário aqui embaixo, adoramos saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.